Lendas falam sobre a jornada do povo élfico de Nivensiwen, seu paradisíaco reino divino, até as terras artonianas. As mais fantásticas falam da travessia do éter entre os mundos a bordo de navios voadores. Já sobre os motivos da peregrinação, pouco se sabe. Alguns sábios dizem que os elfos vieram educar e instruir os demais povos, num ato altruísta e ao mesmo tempo arrogante. Outros afirmam que desejavam dominar o mundo em nome de Glórien, sua deusa. Seja como for, o contato dos elfos com os povos do sul alterou para sempre o equilíbrio de poder em Laminar. Muitos elfos sucumbiram ao simples contato com o mundo material e transitório de Arton. Poucos se lembram ou sequer gostam de comentar sobre a travessia. Mas independente de seus motivos para vir, os elfos experimentaram uma realidade diferente neste mundo. Descobriram que sua perfeição não era reconhecida universalmente, tiveram sua ajuda rejeitada e, em vez de serem saudados como benfeitores, receberam resistência armada. O primeiro lugar que visitaram seria uma enorme verdejante floresta, um local extremamente tranquilo e harmonioso, o qual chamaram de Floresta da Mir-Valar, algo como paz na alma em élfico. Um rio urgia atravessando a mata, o qual recebera o nome de Narlaruen, a vida veloz. Às suas margens, os elfos transplantaram parte de sua terra natal, dando origem a uma cidade que se fundia de maneira harmoniosa com a vegetação ao redor. Lenórien, o novo lar. Antes da cidade sequer ser terminada, num ato de arrogância atroz mascarada por altruísmo, sábios élficos se espalharam por todos os cantos de Arton Sul para anunciar a fundação de um sublime centro de arte e conhecimento, além de espalhar os avanços da cultura élfica. No entanto, o local escolhido para erguer a cidade pertencia aos Hobgoblins, um povo guerreiro que já havia enfrentado os humanos diversas vezes. Arrogantes, os elfos consideravam-nos primitivos, passíveis de serem ignorados e nem sequer tratados como civilização. Um erro gravíssimo ao qual pagariam posteriormente. Embora as primeiras incursões goblinoides tenham sido facilmente repelidas por flechas élficas, os Hobgoblins eram um povo inventivo. Ao longo dos anos, desenvolveram novas e cruéis armas, máquinas de cerco sofisticadas e até mesmo táticas que reproduziram e aperfeiçoaram a técnica dos invasores. Logo, os habitantes de Lenórien se viram acuados na capital, incapazes de se expandir. O conselho regente lenoriano se recusou a voltar atrás, e o governante, Rei Kinlanas, sentiu-se traído pelos povos que pretendia ajudar, então fechou-se para todos os artonianos. O conflito entre elfos e hobgoblins se arrastou por séculos e passou a ser conhecido como a Infinita Guerra. Durante certo tempo, houve uma esperança de aliança entre a humanidade e os goblinoides, pois pertenciam ao mesmo continente, enquanto elfos eram forasteiros. No entanto, o honrado cavaleiro Darcic II, o qual criara um reino unificado sobre a mesma fé e lei, Gondrian, era contra essa aliança. Afinal, sendo portador do artefato conhecido como a Joia da Alma, a qual o concedia sabedoria inigualável e levava parte do mérito por suas conquistas, também o impedia de se esquecer de qualquer coisa, inclusive do seu ódio pelos Hobgoblins que haviam matado seu pai. A única tentativa de negociação entre Gondrian e os Hobgoblins levou a um intenso banho de sangue, que causaria retaliações um ano mais tarde, levando à morte do próprio Darcy. A humanidade teve um contato mais pacífico com os elfos, recebendo deles conhecimento sobre magia e outras artes sofisticadas. Kinlanas, todavia, mantinha suas políticas isolacionistas. Os elfos nunca entenderam por que suas dádivas não foram recebidas com gratidão eterna e por que povos selvagens não se cruzaram ante sua civilização. Os humanos se mantiveram afastados de Lenórien, ressentidos da condescendência que eram vistos. Firmaram, então, o Tratado de Lamnor, jurando não interferir em assuntos élficos. Assim, a história do Sul seguiria, embebida em divisão e sangue. Por volta do 6º século após a chegada dos elfos, as conspirações do panteão estavam prestes a mudar tudo mais uma vez. Tilian, o deus dos gnomos e da criatividade, nunca completara seu propósito divino, afinal, nunca havia colocado seus filhos em Arton. Mesmo assim, não deixava de se jogar a outros ímpetos criativos. Em mais um desses devaneios, sua curiosidade infinita o levou a buscar por algo novo. E esse algo foi encontrado. Outra criação. Tilian encontrou um não-lugar, não um plano, não um reino, mas um universo inteiro separado do que se conhecia até então. Um local sem nada, onde o nada e o vazio jamais consumaram seu amor. Não se sabe se Tilian revelou a descoberta a Valkyria, deusa da humanidade, ou se a deusa descobriu por seus próprios meios. No entanto, ela imediatamente desejou o não-lugar para si. Aos olhos de Tilian e Valkyria, o lugar estéril e sem nada era como um pergaminho em branco, onde criatividade e ambição
poderiam explodir como nunca antes. Mas aquilo não seria só dos dois por muito tempo. Kali Adranok, o deus dos dragões, se juntaria à empreitada. Alguns disseram que Kali chantageou os conspiradores. Outros, por sua vez, afirmaram que Valkyria possui sede de aperfeiçoamento e, portanto, teria convidado Kali a se juntar aos dois, para que contribuísse com poder. Seja como for, havia mais um deus envolvido. Eles eram os três. Nem ao menos os próprios deuses sabiam do tamanho horror que desencadeariam. Alimentaram um sonho, criar o povo perfeito. Seu verdadeiro nome não pode ser dito ou escutado sem causar danos à sanidade, mas passariam a ser conhecidos como os Lefeu. Valkyria deu a eles o dom da ambição, a fome constante por mudança e aperfeiçoamento. Tilian contribuiu com curiosidade limitada e criatividade absoluta. Kali Adranok lhes deu poder puro e desmedido. Os três decidiram não se revelar à sua criação, criando 20 pseudodeuses para regê-los em seu lugar e servir como futuro alvo de rebeldia, o que aconteceu extremamente rápido. Evoluindo mais rápido que qualquer um deles poderia prever, os Lefeu assassinaram os falsos deuses assim que tiveram chance. Eram seres de ambição e maldade incontroláveis. Tilian tentou se revelar às suas crias, mas ao deslumbrar aquilo que eles haviam se tornado, enlouqueceu. Os três recuaram de volta para o seu plano divino, mas era tarde demais. O panteão havia descoberto as abominações terríveis que Valkyria, Tilian e Kali haviam criado. Os Lefeu eram perigosos demais para que fosse permitida sua existência. Os três, no entanto, ainda amavam suas criações aberrantes e resistiram à ordem de extermínio. Então houve guerra. Os maiores campeões humanos cavalgaram dragões ancestrais e máquinas mecanomágicas contra os exércitos divinos. Em vão. No fim, a derrota foi absoluta. Os Lefeu foram erradicados, as memórias de sua existência foram apagadas e cada deus recebeu uma punição de acordo com suas crenças. Valkyria perdeu sua liberdade, sendo reduzida a uma vítima em perigo, sua essência aprisionada numa imensa estátua. No entanto, lhe foi permitido manter seu posto enquanto cumpria a pena e, um dia, poderia ser resgatada pelos humanos que havia criado. Tilian perdeu sua capacidade de criar. Kalmir deu um golpe no deus dos gnomos, fazendo sua essência divina sangrar no mundo material. Nimbi o mastigou e quando cuspiu era apenas um humanoide. Em seu lugar, ascendeu Rinin, um astuto semideus trapaceiro. A divindade de Tilian foi usada para construir uma barreira que separava os dois universos para que nunca mais se tocassem. Eram a criação e a anticriação. Kali Adranok perdeu seu orgulho, foi removido da existência e, assim como acontecera com seus filhos Lefeu, seu nome foi esquecido por todos. Durante séculos, ficou conhecido apenas como o Terceiro. O vácuo que sua queda criou permitiu a elevação do brutal Ragnar, o deus da morte dos goblinoides. Mas, apesar dos esforços divinos, os Lefeus não foram extintos. Ressurgiram na anticriação e, sem controle ou vigilância, evoluíram a patamares muito maiores do que antes. Demônios temiam os Lefeu como um aldeão teme um demônio. Os Lefeu conquistaram tudo em seu universo, destruíram tempo e espaço, acabaram com os conceitos de vida e morte, venceram os limites entre os indivíduos, ocuparam e substituíram sua anticriação. Do outro lado da barreira, tudo era Lefeu. Mais tarde, eles se tornaram a maior ameaça de Arthur. A revolta dos três foi apenas um dos conflitos que abalaria o panteão nesta era conturbada. Kalmir percebeu que era preciso obrigar os deuses a confiarem uns nos outros, e esta foi uma das raras ocasiões onde todo o panteão concordou em algo. Nimbi sugeriu um plano para seus irmãos, criar 20 artefatos, os rubis da virtude, cada um contendo a essência de um deus. Decidiu aleatoriamente, através de seus dados, com quem ficaria cada rubi, e os próprios deuses não saberiam qual outro deus seu rubi representaria. Dessa forma, nenhum deles poderia entrar em guerra contra o outro sem temer a própria destruição. Parecia um bom plano, mas Cisaz, a serpente de muitos olhos, se revelou ser o deus da traição. Ele na verdade fora o responsável pela ideia de Nimbi, e aguardou pacientemente até que um complô abalasse a confiança do panteão e uma medida drástica fosse necessária. Cisaz conseguiu o impossível. Roubou todos os rubis. Planejava destruí-los, preservando apenas o seu, assim tornando-se o único deus de Arthur. No entanto, antes que pudesse saber qual rubi era o seu, o plano foi descoberto. As ligações com as joias foram cortadas a tempo e o deus serpente recebeu a maior das punições.
Todos os povos que havia criado seriam caçados pelos demais. Seria preso em uma forma corpórea em Arton, privado de seus poderes. Caso fosse destruído, encontraria a morte final, a inexistência absoluta, a noção mais horrenda e o maior medo dos imortais. Jamais retornaria ao panteão. Ou assim se acreditava. E com isso, estrangeiro, terminamos o período de 7 bilhões de anos antes dos Elfos até 1007 após a chegada dos Elfos. No entanto, até a gente chegar no ano atual, ainda falta um belo chão, então se acomoda aí que agora a gente vai navegar sobre a caravana e descobrir sobre o povoamento dos povos do norte e dos povos do sul, no período que ficou conhecido como História Antiga.